A gente já começa aqui direto com o doutor José Roberto, geriatra, que toda terça-feira está aqui no programa, para a gente falar a respeito dos cuidados que a gente tem que ter, né, no decorrer da nossa vida com relação à nossa saúde. Mais especificamente com relação à saúde do idoso, a gente vai falar, né? Mas antes de eu conversar com o doutor, deixa eu falar uma frase que eu recebi hoje no meu Facebook, que diz assim: sabe quando é que você percebe que esqueceu o que te faz mal? Quando você perde a vontade de olhar para trás. Não é legal isso? Legal demais, né? Bacana a gente pensar nessas coisas. Mas é o seguinte, ó, vamos falar agora do tratamento que a gente tem com uma pessoa idosa, né, que precisa de muito cuidado. É uma maneira de você refletir, tá bom? Eu quero que você reflita com essa entrevista com o doutor. Eu tenho visto tantas pessoas sem paciência alguma com os idosos, dizendo coisas que realmente magoam. Se o idoso tem um determinado problema, não é culpa dele, tá bom? Então procure mostrar que compreende e que você quer ajudar de alguma forma. Ser solidário em vez de controlar. Não é para mentir, mas para ser realista, com uma postura positiva e sempre buscar melhorar, né? E buscar uma solução. A pessoa idosa vai ficar ainda mais calma, mais segura com isso. O Dr. José Roberto está aqui para a gente conversar a respeito desse tratamento que as pessoas têm, né? Um tratamento negativo com os idosos, que a gente tem visto demais e até algumas emissoras têm feito por aí, né, umas pegadinhas assim, para ver a reação das pessoas na rua. Por exemplo, doutor, tem gente que diz assim, né, para o idoso que está precisando de cuidado e a pessoa já diz assim: eu não posso te levar para lugar nenhum, porque daí eu não vou aproveitar nada, então você fica em casa e eu vou. Olha, que crueldade, né? Eu acho um grande preconceito, né? E eu sempre acho que a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa. Se a gente fizer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, a gente melhora muito as nossas posturas, as nossas condutas. Então, não posso ir para lá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque você vai me atrapalhar. A gente, se voltar alguns anos atrás, quantas vezes, né, o pai e a mãe não deixaram de fazer algumas coisas por causa da criança que não poderia sair? Que essa criança hoje é esse que está falando essa frase, né? Então, assim, é importante a gente entender essa questão. E o porquê não pode, né? Por que vai limitar? Esse idoso tem alguma dependência, algum não é dependência, então talvez tenha até um preconceito se a pessoa não tem nenhuma dependência, nenhuma limitação. Né? E pode ser muito interessante numa reunião social esta pessoa nesta reunião. 3315-1390. Se você conhece alguém que, né, se adequa a este quadro, né, de maltratar um idoso, liga pra gente e conta a história que a gente passa aqui no ar também, tá bom? Agora, existem frases também do tipo: você não tem mais jeito, a senhora vai ter que usar fraldas pro resto da vida. Poxa, eu acho que esse é o tipo de frase que magoa tanto a pessoa que está precisando de cuidado, né? É tão desnecessário você falar isso. Qual seria uma outra maneira de dizer isso sem magoar, doutor? Eu acho que a primeira coisa é a gente ver se isso é verdade. Né? Você já procurou um tratamento para ver se essa incontinência urinária, no caso, não tem uma solução ou pode ser amenizada. Em algumas soluções ela pode ser amenizada. Segundo, se a pessoa está já passando por esse constrangimento de perder involuntariamente urina, ou seja, incontinência urinária, que a gente já conversou aqui bastante, e está tendo que usar fralda, essa pessoa já está na vulnerabilidade. Né? Uma frase dessa magoa muito mais ainda essa pessoa e vai deixá-la muito mais para baixo, muito mais triste do que a própria situação da incontinência urinária. Então, nós temos que ter mais sensibilidade. Às vezes não é fácil o dia a dia do cuidador, mas nós precisamos, como eu falei agora, né, se transportar para outra pessoa. Né? Então, a gente tem que entender que uma frase dessa não é interessante. Porque então, a velhice já vem com certas limitações que já são muitas vezes constrangedoras, né? No caso de uma incontinência urinária, o idoso não pediu para ficar com incontinência urinária, a gente não pede, acontece, não é? E é uma situação difícil para o idoso que tem incontinência urinária. Ele não gostaria de estar nessa situação de jeito nenhum. Então, ele gostaria de poder ter continência, de poder ser mais sociabilizado. Né? Mas eu acho que isso, infelizmente, ocorre e tem que ser adequado à situação. Então, nunca, jamais falar uma frase dessa, né? Que você vai ter sempre incontinência urinária, você é um transtorno
para minha pessoa, né? A gente pode organizar as questões de quando eu vou sair, né? Trocar uma fralda antes, né? Programar uma ingesta menor de água um pouco antes de eu sair, para não ter um débito urinário maior, né? Mas não privar esse idoso de água de jeito nenhum, mas organizar aquele ritmo de acordo com a necessidade de sair ou não de casa, né? E trocar a fralda, e dar higiene, dar conforto para essa pessoa idosa que muito nos ajudou a chegarmos aqui. São frases que a gente jamais deve dizer para uma pessoa que precisa de cuidado, tá bom? Por exemplo, dizer para ela, você faz isso para me irritar, né? Poxa vida, é muito triste, né, doutor? Quem que estaria fazendo todas essas coisas que nós estamos conversando para irritar alguém? Não. O mais irritado dessa história toda é a própria pessoa que sofre por essa vulnerabilidade, né? Ele não está fazendo aquilo por desagrado a outra pessoa. Está fazendo, infelizmente, por um problema que a doença, mais até do que o envelhecimento normal, impôs a esse indivíduo. E até mostrar que você já está cansado, né, de colaborar com o processo de vamos supor, né, se o idoso está com um problema de continência urinária. Obviamente que você, uma hora ou outra, vai ficar cansada daquele mesmo trabalho, né, de ter que ajudá-lo naquela função de se limpar. Mas dizer isso para ele, eu já estou cansada de limpar você, isso não se diz, entendeu? Você pode sentir, óbvio, né, mas dizer isso não, né, doutor? Vai deprimir mais a pessoa, né? E não vai resolver a questão. Esse idoso, a partir desse momento, por causa dessa frase mal colocada, ele não vai controlar melhor a urina por causa dessa frase, né? Então ele tem um problema, que esse problema, como a gente colocou, às vezes não é reversível, e aí ele vai ter esse problema sempre. Então a gente tem que amenizar o sofrimento dessa pessoa e não piorar o sofrimento dessa pessoa com uma frase dessa. Nossa mamãe limpou o nosso bumbum, né? Trocou a nossa fralda por anos a fios, Exato. Levantou de madrugada, e acho que nenhuma mãe falava isso para uma criança, né? Você está urinando de novo, estou cansada de te limpar, né? E aí, só que quando inverte os papéis, a gente realmente perde a paciência. Perfeito. Então, a mensagem que a gente quer passar com a entrevista de hoje com o Dr. José Roberto, geriatra, é isso. É você tomar cuidado no falar com essa pessoa que você está cuidando aí, esse idoso, que seja seu pai, seu avô, o seu tio, ou você que trabalha com isso, se você é cuidador, toma cuidado, tá bom? Meça melhor as suas palavras para você não magoar essa pessoa que com certeza está numa situação constrangedora e que se dependesse dela, ela não estaria ali precisando de ajuda. Se ela precisa de ajuda, então vamos tentar ao máximo, né, doutor? Colaborar com que a saúde emocional dela fique ainda melhor. E começa com a gente, quando a gente cuida com amor, quando a gente faz aquilo realmente pensando que um dia pode ser que nós estejamos naquela situação e a gente não vai gostar de ouvir aquilo que muitas vezes se ouve. Eu acho importantíssima essa última frase sua, né? Se nós lembrar que nós vamos envelhecer e nós podemos passar por esse mesmo processo que o nosso pai, nosso avô está passando agora. Então os papéis podem se inverter lá na frente. É isso aí. E a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. Obrigada, doutor. Até terça-feira, tá bom? Até Doutor, semana tá que com a vem. mão quentinha, minha mão tá gelada, olha aqui, né? A gente até desligou o ar aqui.